Que bom estarmos reunidos em nome do nosso Pai, todo amor e bondade. Que bom estarmos reunidos para nós estudarmos os ensinamentos do Cristo. Que bom, pelos exemplos que Cristo deixou para nós, não é isso? Muito bom. Eu achei que hoje eu ia dar umas palavras mais para os desencarnados. Mas depois começou a chegar um, chegar outro. Eu marquei falta para alguns, viu? Achei que não vinha. Mandei falta aqui, viu, seu Paulo? Mas tá bom. Vamos iniciar esse capítulo 25. Esse assunto também está aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Veja que o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Essa é a segunda vez que nós estudamos junto esse Evangelho de Jesus, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos depois 26, 27. O 28 praticamente é preces. A gente faz só um resuminho do 28, não é? Então vamos lá. O item que nós vamos ver agora é esse aqui, ó. Ajuda-te e o céu te ajudará. Veja que está dentro de um título também muito sugestivo. Buscai e achareis. Ora, Jesus disse isso. Está anotado no Evangelho de Mateus capítulo 7. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Olha que interessante. Se a gente buscar, se a gente pedir, se a gente se esforçar pelo menos um pouco, nós vamos conseguir. Buscai e achareis. E o que nós buscamos? O que cada um de nós busca? O que cada um de nós está buscando nesta reencarnação? Continuemos, Jesus. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Entre nós encarnados, nenhum pai, quando recebe um pedido do filho para dar um pão, lhe dá uma pedra. Ou, em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente. Nenhum pai material faz isso, né? Se, pois, sendo maus como sois, ou seja, se sendo imperfeitos como nós somos, pais e mães no mundo terreno, se imperfeitos como somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. É todo um cuidado que o pai e a mãe têm com seus filhos. Pedir um pão, a gente dá um pão, não vai dar uma pedra. Pedir um peixe, vai dar um peixe, não vai dar uma serpente. Ora, se pais imperfeitos que somos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Pai Celestial, Deus todo amor e bondade. Dará sim os bens àqueles que lhe pedir. Dará os verdadeiros bens àquele que lhe pedir. Né? Então veja, Deus com os braços abertos, buscando a cada um de nós. E nós achamos que só nós estamos buscando Deus. Buscai e achareis. Batei à porta e a porta se abrirá. Pede e obtereis. Mas na verdade, aqui é a capa de um livro de Abraham Joshua Heschel. Ele é um filósofo, escritor judeu.
A religião dele é o judaísmo. E ele escreveu esse livro, Deus em Busca do Homem. O Papa, na época, em 1955, disse: por que nós cristãos não escrevemos uma obra maravilhosa como essa? Veja, Deus não deserda nenhum dos seus filhos, não importa em que religião ele esteja, não importa a cor da pele, não importa. Então ele trouxe para os judeus essa obra maravilhosa. E Deus nos busca com intensidade, com muito mais disciplina do que nós buscamos a Ele. Então buscais e achareis é muito semelhante a ajuda-te e o céu te ajudará. São os princípios de duas leis. Esses dois são princípios de duas leis, a lei do trabalho e a lei do progresso. Tudo bem? Essas duas leis satisfazem a duas necessidades. A necessidade do alimento material, ou seja, com o trabalho nós vamos atender às necessidades do corpo físico, na roupa, na moradia, na alimentação e etc. Também essas duas leis do trabalho e do progresso atendem à necessidade do alimento espiritual. E aí nós lembramos Jesus, né? Ele falou e Mateus anotou lá no capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem. Ou seja, Jesus sabia que nós precisávamos de pão, material, alimentação do corpo, o peixe e etc. Mas não é só de pão que vive o homem. Não é só do pão material. É necessário também o pão espiritual, a alimentação da alma com as verdades, com os ensinamentos do Cristo, que é a lei de Deus. Então isso é uma maravilha, né? Isso realmente é uma maravilha. Satisfazer essas duas necessidades. Olha, o progresso. O progresso individual está escrito no Evangelho, segundo o Espiritismo. De alguns seres humanos, entre uma reencarnação e a outra, o progresso é tão pequeno que chega a ser desprezível. O que significa? Que essa criatura humana evoluiu pouco. Passou, perdeu a reencarnação. Veja, como o progresso da maioria é um progresso de pouco aproveitamento, a criatura evolui pouco, como se explica o progresso da humanidade? Porque a humanidade de hoje, no ano 2017, ela é muito mais evoluída do que a humanidade de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás. Como então se dá isso? Se cada um de nós viesse à Terra por uma única vez e não mais voltássemos aqui, cada novato que chegasse tinha que aprender tudo o que nós aprendemos. Cada novato que chegasse contribuiria com quanto na evolução? Cada novato que encarnasse aqui contribuiria com quanto ao progresso? Nenhum. Cada novato tinha que aprender o que está aqui. Essa, se for pensar direitinho e analisar, é uma das maiores provas da reencarnação. Por quê? Nós não partimos do zero. A cada reencarnação que nós realizamos na Terra, nós trazemos experiências anteriores. Por isso se dá a evolução do conjunto da humanidade. Sim, por isso se dá a evolução da humanidade. Por isso nós temos crianças hoje que têm uma condição moral, um discernimento fantástico, porque são reencarnações de almas milenares, várias reencarnações realizando o progresso. Então isso explica, isso já era o suficiente para demonstrar que a reencarnação é uma realidade. Mais que isso, né, gente? A reencarnação é uma lei biológica.
da qual está submetido não só o reino hominal, não só os homens, mas também os animais e os vegetais. Então veja, aqui tem uma figura, até ela é brincalhona, essa figura, que a partir da evolução, do ser humano, e aqui ele tornou a agachar-se para poder usar o computador. Mas, em princípio, o que a gente quer mostrar é que ocorre evolução, sim, embora a evolução das criaturas seja lenta, mas sempre vem almas grandes, vem almas que alavancam o progresso da humanidade. São reencarnações de espíritos milenares. Então, o que isso demonstra? Que a alma existia antes do berço. A pré-existência da alma. Só isso explica a continuidade, o progresso do conjunto humanidade. Então, a pré-existência do espírito, ou alma, e a reexistência, o continuar a existir depois do túmulo. Percebe? Isso é o que realmente leva à evolução, porque nós voltamos várias vezes e acumulamos experiências, e trazemos experiências e contribuímos no progresso do planeta Terra. Tá certo? Veja, muitos gostariam de viver sem fazer nada. Muitos gostariam de estar na Terra como se aqui fosse uma colônia de férias. Muitos até interpretam a Terra como se aqui fosse uma colônia de férias, como se fosse um mar de rosas. Mas não é. Nós temos imperfeições. E se nós temos uma imperfeição, somos infelizes. Se tivermos várias imperfeições, somos muito infelizes. E para isso a gente tem que diminuir as imperfeições, buscar a perfeição, consequentemente ser feliz. Então, se Deus isentasse o ser humano do trabalho, o que aconteceria com o seu corpo físico? Travaria, né? O corpo atrofiaria. Tanto é que aqueles que não exercitam no trabalho têm que exercitar na academia, não é isso, seu Paulo? Senão trava. O corpo físico foi preparado para estar constantemente em exercício. Não é possível viver deitado na rede de papo pro ar. Não é isso? Se Deus isentasse o ser humano do trabalho intelectual, como é que ficaríamos em espírito? Na infância. Na infância espiritual. Na idade da pedra. Por isso, nós temos sim que trabalhar. O trabalho físico é uma bênção. O trabalho físico é uma terapia. O trabalho físico deveria ser encarado, e é o correto, como sendo um ato de adoração a Deus, cada um na sua função, contribuindo com a coletividade, contribuindo com a sociedade em que nós vivemos. Um entalha a madeira, o outro traz o combustível, o terceiro trabalha no metal, o outro trabalha no escritório e por aí vai. O outro faz o pão. Então, é um ato de adoração a Deus, porque todos contribuem para o conjunto da obra divina. Restabelecer o reino de Deus na terra. Então, também o trabalho deveria ser encarado não só como a ganância, não com essa ganância, aliás, não com essa ganância, mas usarmos o trabalho e o fruto do trabalho para o benefício da nossa evolução, da evolução dos outros também. Essa seria a maior aplicação e a melhor aplicação da riqueza. Então, a gente não deve se apegar ao fruto do trabalho, mas usar o trabalho, sim, no dia a dia, como uma terapia, como um ato de adoração a Deus. É isso. Isso é o correto. E não ficar só almejando o valor que vai receber do trabalho. Não. Não. Porque isso tudo é perecível. O que sobra para nós é a essência do que aprendemos. O resto material fica por aí mesmo. Deus e os espíritos superiores não isentam
os seres humanos das pesquisas. Nós temos que realizar as pesquisas. Se eles trouxessem prontos as pesquisas, a gente não desenvolveria. Como se nós fizermos os exercícios de matemática, de física e de química dos nossos filhos, nós exercitamos, mas os nossos filhos ficam privados desse exercício. Logo, eles não aprendem. Então, os Espíritos de Deus não nos isentam também das descobertas. Nós temos que fazer as descobertas. Nós temos que fazer as invenções. E as invenções acontecem quando nós temos as necessidades. Os períodos de maior necessidade é quando a humanidade se torna mais produtiva nas invenções. Ou seja, nós temos potencial, mas nós não nos colocamos ao trabalho, ao esforço para realizar isso. Veja que eles não podem nos isentar, os Espíritos e Deus não podem nos isentar da pesquisa, da descoberta e das invenções. Senão aquele mais ocioso, mais vagabundo, ficaria rico. Aquele que menos se esforça no aprendizado, que não passa pelas fadigas do aprendizado, seria sábio. E eles teriam a riqueza e a sabedoria sem o mérito de ter conquistado. E não é assim que funciona. Então nós sabemos que Deus não nos isenta do trabalho físico, do trabalho intelectual também. E aqui eu faço um lembrete àqueles que já estão aposentados, viu, seu Paulo? Talvez o senhor, e outros que estão para aposentar aí, igual a Elídio, que já aposentou também. A função nossa na Terra, exercício do corpo físico, trabalho em equilíbrio, trabalho e repouso. Esse exercício para si e para a coletividade. Quando o aposentado já não apresenta função social e ele se recolhe para não fazer nada, em que ele vai, aos poucos, travar-se fisicamente, a espiritualidade, aqueles espíritos superiores que nos amam, nos recolhem. Vem desencarnar, filho, você está perdendo tempo aí na Terra. A Terra não é mar de rosas, a Terra não é um lugar de colônia de férias. Você está achando que é, mas não é, você vai perder seu tempo. Vem desencarnar, faz um juízo final, no final da reencarnação, e toma resoluções novas. Vem com coragem, vem resignado, vem com esforço, vem com boa vontade para realizar a sua tarefa, o seu aprendizado. É isso. Então veja, a pré-existência e a reexistência do espírito, vamos observar aqui, ó. O ser humano ia ficando velho, de repente desencarnava. As pessoas não sabiam o que aconteceu. Mais à frente, eles observavam a criança que nascia, que passava pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela senitude, e, mais à frente, pegava o ciclo de novo e desencarnava. Não se tinha essa informação aqui, do que ocorria entre o desencarne e o reencarne. Para nós espíritas, hoje nós sabemos. Aqui nesse intervalo é quando nós estamos no plano espiritual, em que fazemos a avaliação dos acertos e dos erros desta reencarnação. Se nós tivemos ligados à maldade, os nossos sentimentos são inferiores, por sintonia mental, por atração de sentimentos, a gente vai para regiões umbralinas, escuras, úmidas, de sofrimento, de angústia. Mas, se nós fizermos bom uso da reencarnação, somos automaticamente sintonizados em colônias espirituais, onde vamos continuar o aprendizado, onde vamos fazer planejamento, preparo para o próximo reencarne. Não é isso? Então veja, esse intervalo, volta o espírito com resoluções novas. Veja aqui, essas células masculinas menores estão se encontrando com o óvulo, que é a célula feminina. Quando uma dessas células masculinas penetrarem no óvulo, automaticamente a sua superfície se fecha, só ele entra no óvulo,
e o seu núcleo se desprende, o núcleo da célula se desprende e vai encontrar-se com o núcleo da célula feminina. E ali acontece, e ali inicia a reprodução celular, a multiplicação celular. Esses instantes aí se faz presente cada um de nós. O Espírito se faz presente para plasmar, para construir o seu corpo físico. E hoje nós temos o corpo físico que conseguimos preparar, que gostamos ou que sabemos fazer. Por isso que eu sou feio. É o que eu consegui fazer. Então isso, quando Jesus disse, ninguém vê o reino do céu se não nascer de novo, significa, como ele disse, o que é nascido da água é água. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja, aqui 90% da célula masculina ou feminina é água. Renascer da água é reencarnar. E reencarnar quantas vezes? Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Quantas vezes? O número suficiente para renascer em espírito. Por isso Jesus disse, ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascido da água é água. Então, nascer da água é reencarnar. Reencarna várias vezes até renascer em espírito. O que é renascer em espírito? É compreender e praticar a lei de amor. É isso. E o que significa buscai e achareis? Buscai a compreensão para o caminho do bem. Muitas vezes nós temos uma bifurcação, uma escolha em nossas vidas. Então, se a gente fizer oração, se a gente pedir, a gente obtém a solução de que caminho percorrer. Buscai a compreensão para o caminho do bem, e a tereis. Buscai a luz do conhecimento, e serás intuído, serás inspirado. Buscai a coragem e a força para resistir ao mal, e sereis corajosos e fortes. É isso que buscai e achareis. É isso, ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai a assistência e os conselhos dos bons espíritos. Veja aqui, um espírito feminino está aqui auxiliando esse senhor, não é? Ou seja, faça um mínimo, faça a sua parte, e a espiritualidade faz o resto. Deus, Jesus, faz o restante. E eles estarão sempre. Então, buscai a assistência e os conselhos dos bons espíritos, e eles atenderão sempre. Olha aqui, buscai coragem e forças para corrigir os erros, e os corrigireis. E aí a gente lembra Jesus quando disse, a fé remove montanhas. A fé remove montanhas de erros. Ela retira esses erros nossos, pela fé. A fé remove montanhas de defeitos. Então, buscai coragem e forças para corrigir os defeitos, e os corrigireis. Buscai coragem e forças na espiritualidade, na oração, na prece, para abandonar os vícios, e os abandonareis. É mais potente do que os medicamentos para retirar o vício do álcool, por exemplo, ou para retirar o vício do cigarro ou das drogas. É isso. Buscai coragem e forças para adquirir as virtudes. E aí nós lembramos Jesus, que nós temos que desenvolver os talentos. Desenvolver os talentos, parábola dos talentos. Buscar as virtudes. A virtude da caridade, da humildade, da benevolência, da paciência, da indulgência, da tolerância, da misericórdia, do perdão, e a fé, e as tereis. É isso que, se a gente pedir, a gente consegue. Também em outro lugar Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome, vós conseguireis. E aqui, olha, dá as luzes às trevas, essa figura já é conhecida de vocês, aumenta a maldade, também aumenta a imperfeição, consequentemente, aumenta a infelicidade. A criatura que vive nessa região inferior é infeliz. E esse é o caminho da evolução, sair das trevas para a luz, como está na obra de Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier.
a caminho da luz. A caminho da luz. Aqui embaixo, a região de sentimento inferior igual o ódio, a falta de fé, o orgulho e o egoísmo. Como sair daí, né? Exercitando a bondade, buscando a perfeição, diminuindo as imperfeições que nós temos, como a inveja, diminuir essas imperfeições, consequentemente seremos felizes. Não é isso? Também é válido aqui lembrar a evolução dos sentimentos. Evoluir esses sentimentos aqui, ou evolução moral, ou a reforma interior, reforma íntima, também conscientização. A gente vai se conscientizando que é filho de Deus. Maravilha. Filho de Deus, com o direito de ser feliz, vamos dizer até mais que isso, com a obrigação de ser feliz. Também praticando o Evangelho, porque da compreensão do Evangelho nasce o amor. Por isso o Evangelho é um livro que nos torna felizes, porque ele muda para melhor os nossos sentimentos. Então, olha, da falta de fé nós vamos à fé, do orgulho à humildade, então é a evolução desses sentimentos. Do egoísmo nós vamos à caridade, e claro, que em cima de tudo, coroando isso tudo, a maior das virtudes, o amor. Veja, nessa região inferior aqui, a barbárie, o selvagem, nós já passamos por essa fase, em mundos primitivos. Acima disso, a civilização material. Da barbárie, o ser humano tinha a necessidade de alimentar-se. Ele buscava alimentar-se. Ele buscava refugiar-se. Ele busca a caverna. Ele busca se proteger das tempestades. E ele busca se proteger dos inimigos, da onça e outros animais. Então ele faz a evolução material. Também com o seu desenvolvimento da intelectualidade. Mas não pode parar aí. É necessário a evolução moral, a civilização moral. E aí nós vamos ter exemplos, disso. Tudo bem? Tem aí? Esse quadro não era para estar aqui, tá? Espíritas. Terminando aí para a gente cumprir o horário, vamos nos espiritualizar. Interessante, né? Espíritas. Cada vez mais nós temos que desmaterializar nossos atos. Não podemos ficar naquele culto exterior. Lembra que os fariseus oravam em pé nas esquinas para serem vistos pelos homens, que levavam doações no altar, levavam cordeiros, levavam animaizinhos e até boi para serem sacrificados, para diminuir os seus pecados. Levavam oferendas no altar. Espírita, nós temos que nos espiritualizar. O que é que nós podemos oferecer a Deus, que é Espírito, e que espera que os seus filhos se espiritualizem? Deixem esse culto exterior, deixem esse meio material. Oferecer a Deus uma alma pura, com a brancura que ela tinha quando foi criada. É isso. Façamos de templo, casa de oração, o universo, todos os lugares pode ser usado para orar. Deus se faz presente em seu universo infinito. Deus está em todos os lugares. Deus está cuidando de cada um de nós o tempo todo, preparando exercícios para o nosso aprendizado, exercícios personalizados. Façamos de altar, aquele altar que eu possa levar para todos os lugares, para que eu possa orar em qualquer ponto. Façamos de altar a consciência, façamos de imagem, modelo e guia. Quem? Jesus. Não serve fazer de imagem, não serve pegar como exemplo nenhum dirigente espírita, nenhum palestrante,
São todos falhos. Nós, seres humanos, somos falhos. Jesus provou que Ele não falha. Jesus provou o seu amor por nós, sabendo que Ele iria à cruz, teve a coragem de vir. E não saiu, não se esquivou, não se isentou da cruz. Passou pela cruz. Façamos de lei, uma lei que dá certo aqui em Mirandópolis, no Brasil todo, no universo todo. Vamos resumir, vai. Façamos de lei a caridade ou a lei de amor. Temos recados da diretoria.